Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sou Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero conversar com todos vocês a respeito de contrato de namoro. Doutor, o que seria isso? Bom, vamos lá. Antes de entender o que é o contrato de namoro, vamos olhar três tipos de relacionamento: o namoro comum, o namoro qualificado e a união estável. O que é namoro comum? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o que eu estou falando aqui vale para relacionamentos homo e heteroafetivos, ok? Tudo bem? Então, o namoro comum, o que é o namoro comum? É aquele namoro em que uma pessoa busca outra lá no portão de casa, ao portão de casa, e vai ao shopping, vai ao cinema, vai à praia, aí no final do dia, né, deixa lá na casa e vai embora para sua própria casa dormir, ok? Esse é o namoro comum. O que é o namoro qualificado? O namoro qualificado é aquele namoro que vai além do namoro comum. Ou seja, o que é isso? É aquela pessoa que, num final de semana, dorme na casa do seu namorado, da sua namorada. E no final de semana, troca, ok? E vai fazendo essa alternância, certo? Ok? Isso é um namoro qualificado. Depois temos a união estável. Já falamos sobre isso em um vídeo anterior. A união estável está definida no artigo 1723 do Código Civil. A união estável é aquele relacionamento que tem como ânimos, como a intenção, formar família. É o companheiro, a companheira, os companheiros, as companheiras. E aí vem o filho, né? Adota um filho ou nasce um filho, uma filha, ok? Essa é a união estável, aquela união que é pública, ela é pública, apresenta para todo mundo, vai na festa, essa aqui é a minha companheira, ou muitas vezes fala até esposa, essa aqui é a minha esposa, esse aqui é meu esposo, é o meu companheiro, todo apresenta na festa para todo mundo, anda junto, viaja junto, dorme no hotel junto, ok? Muito bem. Qual a principal diferença entre a união estável e os dois tipos de namoro? A meação dos bens, a partilha dos bens, o direito patrimonial. Essa é a diferença. Lá no artigo 1725 do Código Civil, diz que, salvo previsão em contrário no registro, lá no registro de união estável, salvo previsão em contrário, o regime é a comunhão parcial de bens, certo? Então, no registro, os companheiros, né, podem escolher, né, comunhão universal, comunhão parcial, separação obrigatória, separação total, certo? Podem escolher, mas se isso não acontecer, o regime será a comunhão parcial. Se não tiver escritura pública, for união estável de fato, o regime de bens será comunhão parcial, ok? Muito bem. Então, nós já vimos a diferença. O que acontece? Muitas vezes é aquela escada. O primeiro degrau, namoro simples. Depois sobe para o namoro qualificado. Depois união estável. É uma escadinha, certo? Muito bem. Quando o namoro simples se torna namoro qualificado, um dorme na casa do outro, o outro dorme na casa do um, é mais do que um simples namoro. Então, às vezes, esse simples namoro ainda não tem intenção de formar família, ainda não tem intenção de constituir família. Porém, muitas vezes esse namoro se rompe, esse namoro acaba. E na constância desse namoro,
Uma parte comprou carro, comprou imóvel, comprou várias coisas, computador, micro-ondas, enfeitou a sua casa. Enfeitou a sua casa, né? E aí esse namoro acaba. E aí a outra parte faz o quê? Entra com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, surpreendendo a outra parte, certo? Aí vem uma pergunta. Se namoro qualificado e união estável não são a mesma coisa, doutor, onde é que fica essa linha divisória entre um e outro? Onde é que fica essa linha limítrofe entre um e outro? Na teoria, é o ânimos, a intenção. A união estável quer formar família, quer ter filho, quer adotar filho. O namoro qualificado não, quer apenas ter uma relação íntima. Não quer formar família, mas onde é, na prática, como é que eu faço para comprovar isso? Bom, existem situações onde é possível ver essa divisão. Por exemplo, em um namoro qualificado, a pessoa começa a apresentar a namorada, essa aqui é minha companheira, numa festa. Pronto, já é união estável. Já é união estável. Então tem que tomar cuidado, certo? Bem, o que acontece? Um namoro qualificado pode ser reconhecido pelo juiz como união estável através de fotos em festas, fotos em ocasiões, fotos juntos, né? Em festas, reuniões, etc. Pode ser reconhecido pelo juiz como união estável? Sim. Então, como fazer para evitar a partilha de bens? Porque aquela pessoa não quer formar uma família, quer apenas namorar. Como é que faz para mostrar para o juiz que não se trata de uma união estável, trata-se de um namoro qualificado, o contrato de namoro, certo? Existem duas maneiras de se fazer um contrato de namoro. Um contrato particular e o contrato por escritura pública. Doutor, qual dos dois vale mais? Os dois valem a mesma coisa. Porém, o contrato por escritura pública tem uma grande vantagem. Como é feito no tabelião, certo? O tabelião tem fé pública. Portanto, vamos dizer assim, o que o tabelião está falando, presume-se que é verdade. Então, no contrato particular, né, pode-se alegar vício de consentimento. Ah, ela me obrigou a assinar, ele me obrigou a assinar. No contrato por escritura pública, não existe essa possibilidade. Por isso que eu sempre aconselho, né? Vamos fazer por escritura pública, ok? E aí, aquele namoro iniciado com o contrato tornou-se um namoro qualificado, mas existe aquele contratinho registrado em cartório, que é a melhor maneira de fazer. E aí o namoro acaba. Aí o namoro acaba, certo? Aí a outra parte resolve entrar com reconhecimento e dissolução de união estável, compartilha de bens, porque comprou o carro na constância da união, comprou aquela casa na praia na constância da união, e aí eu quero a minha parte. Então, com um contrato de namoro, onde há cláusulas de cláusulas de não comunicação, de incomunicabilidade. Lá no contrato de namoro está bem claro, esta união não tem a intenção de formar família. E aí fica muito mais fácil discutir, fica muito mais fácil evitar a partilha de bens, fica muito mais simples. Agora é importante avisar, não é 100% garantido. O juiz pode reconhecer? Pode, mas aí cabe apelação. Cabe apelação. Por quê? Porque um contrato faz vontade entre as partes. A outra parte consentiu, assinou, concordou que aquela união não tinha a intenção de formar família. Então fica muito mais fácil discutir. A chance do juiz não reconhecer a união estável é muito maior.
é muito maior. Então, há que se falar em partilha de bens somente quando vai se formar família. Muito justo. Muito justo. Até porque muitas vezes, enquanto uma parte trabalha, a outra parte fica fazendo o serviço de casa. Lava, passa, cozinha, certo? Então, essa outra parte que fica em casa dá a sua contribuição para o sucesso da família? Claro, claro, porque aquele que trabalha usa a roupa que a outra pessoa lavou. Chega em casa, descansa numa casa gostosa, limpinha, que a pessoa que trabalha em casa limpou. Come a comidinha gostosa, quentinha, que a outra parte fez. Que a outra parte fez. Portanto, o legislador entende que numa união estável e num casamento, a parte que trabalha em casa, faz por merecer, faz jus à meação, muito justo, mas o namoro não. Namoro não é para formar família. Namoro não é para formar família. Namoro é simplesmente para ter um relacionamento por puro prazer, porque uma pessoa gosta da outra, a outra pessoa também gosta, as duas pessoas se amam, então vamos ter uma relação. Mas não há que se falar em partilha de bens. Por quê? Porque não existe intenção de formar família. Então por que partilhar os bens? Salvo se a outra parte comprovar que colaborou financeiramente, por exemplo, para comprar aquele carro. Aí, assim como acontece no concubinato, aí essa pessoa tem o direito de ter o dinheiro que ela emprestou, deu, colaborou para ter a sua parte ressarcida. Então, se o casal de namorados, né, o rapaz, por exemplo, o rapaz, né, ou poderia ser a moça comprou um carro que vale 50 mil reais. 50 mil reais, comprou um carro bom, 50 mil reais. Né? O rapaz colaborou com 10. Ele deu do dinheiro dele 10 reais. 10 reais. Aí o namoro acabou. Aí ele comprovou que aquele dinheiro saiu da conta dele para comprar aquele carro. Aí ele faz jus, não a partilha, ele faz jus a ter o seu dinheiro ressarcido. Isso não é partilha, isso é um ressarcimento daquela cota parte que aquela pessoa deu, que aquela pessoa dedicou. Certo? Isso é possível? Claro, muito justo, por sinal. Muito justo, bastante justo. Tanto no concubinato, ou seja, os amantes, né? Aquele que está traindo no casamento, num outro vídeo falaremos sobre isso. Né? É justo tanto no concubinato quanto no namoro. No simples namoro ou no namoro qualificado. Ok? Né? Então, quando forma família, ambas as partes colaboram para a prosperidade daquela família, a prosperidade das pessoas que moram naquela casa. Quem fica em casa, trabalha, arruma a casa, lava, passa, cozinha. A outra pessoa que trabalha fora quer chegar em casa, quer encontrar a casa limpinha, quer encontrar a casa arrumada, quer tomar banho, quer jantar, né? Então, ela vai descansar numa casa que a outra pessoa trabalhou para manter limpa, para manter gostosa, para manter agradável. Então, o legislador entende que ambas as partes colaboram para a prosperidade daquela família. Então, voltando para a questão do namoro, como evitar que um namoro seja reconhecido como união estável pelo juiz? Existem situações que fazem, como eu falei, a fama e o trato, ou seja, a forma que trata essa pessoa em público. A fama é quando todo mundo vê andando junto, vê no domingo cedo os dois saindo de casa para ir à igreja, certo? Agora, é importante ressaltar, mesmo com contrato de namoro, se o rapaz começa a apresentar essa mulher, ou o outro rapaz, como, essa aqui é minha esposa, é minha companheira, esse aqui é meu esposo, meu companheiro, o contrato perde a validade. Então, aquele casal tem que voltar ao advogado e elaborar um contrato de união estável para ser registrado em cartório,
certo? Tem que tomar cuidado com a fama e o trato, como diz o professor Nelson Chixima. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo.